A fidelidade e a obediência andam de mãos dadas. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional Grão de Fé com Café. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e por isso nós estamos felizes, porque a boa mão do Senhor tem nos conduzido até aqui. Jeane, Dália, Leia, sejam todas muito bem-vindas. Gente, já tem café aí? Já preparou seu café, sua Bíblia, seu caderno de anotação? Se não, corre, pega a sua Bíblia, seu material aí para registrar o que será transbordado hoje aqui por intermédio da palavra. Hoje nós estaremos lendo o capítulo de número 3 do livro de Esther. Que tempo precioso é esse, meu Deus, que nós estamos tendo juntos todas as manhãs. Para você que está iniciando com a gente aí, o nosso devocional vai de segunda a sexta, porém nessa etapa nós vamos também fazer no sábado e no domingo, viu, gente? Nós vamos finalizar o livro de Esther na quarta-feira, tá bom? Porque nós queremos acelerar, porque no mês de março nós temos aí uma surpresa para vocês que depois a gente vai estar falando. Vamos embora chegar. Gente, pega aí esse aviãozinho que tem aqui, ó, e compartilha essa live com alguém que é especial para você, que é importante para você, ou que você sabe que precisa de ouvir uma palavra, um direcionamento da parte de Deus para esse dia chamado hoje. E aí, já tem café? Já? E já, Nájila? Ó, eu tô aqui com meu cafezinho, vou me servir com esse café gostoso, saboroso, porém sem açúcar. Ó, não sei se dá pra ver aí. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem eu aqui tomando meu café, né? Jeane, já tem seu cafezinho aí, Jeane? Ó, a Jeane só toma café com leite. Eita, ó. Oh, delícia! Ana, seja bem-vinda. Dália, seja bem-vinda. Michele, seja bem-vinda. Deusnene, seja bem-vinda. Maria Lúcia, seja bem-vinda. Bom dia, paz do Senhor. Bom dia, meu povo. Bom dia. E aí, já pegou o café? Já tô aqui de posse do meu cafezinho. A Michele tá dizendo, estava com saudade do nosso devocional. Eu também, Michele, eu também. A Jeane tá dizendo, a paz do Senhor, bom dia. Mulheres de propósito, não, mulheres de processos. Bom dia, seja muito bem-vinda aqui. Não sei se é ai, meu Deus, fugiu o nome, minha mente tá cansada. Nilzilene, já tomou seu café, Nilzilene? Bom dia. Lorena, Lorena, ó. Coraçãozinho aí, ó, que bom tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda, tá? O nosso cantinho aqui do devocional. Eu tenho observado que hoje é seu primeiro dia, você está com a gente desde segunda, Lorena? Aí a Nilzilene tá dizendo, já tomei o café. Aninha, bom dia, ai, que alegria, gente, estar com vocês. Josiane, bom dia, paz do Senhor Jesus, minha querida. É o primeiro dia? Seja muito bem-vinda, gente. Vamos dar bem-vinda aí para Lorena. Hoje é a primeira participação dela conosco aqui. A Lorena é uma querida, está desenvolvendo um trabalho no seu perfil lá, Mulheres de Processo, incrível. Depois vocês vão lá, tá? Somar com ela lá
O perfil dela é Mulheres de Processo. Vale a pena vocês irem lá, tá bom? Começa a seguir ela lá, abençoa a vida dela lá. Leia, bem-vinda, Lorena, tá dizendo para você, a Leia. Gente, então vamos orar para nós, de fato, dar início ao nosso devocional aqui. Deus, nós queremos te render graças. Obrigada, Senhor, nessa manhã, pelo privilégio de mais uma vez podermos estarmos juntos nesse devocional, na qual nós temos, Pai, aprendido tanto, Pai. Como nós temos sido abençoados pela Tua Palavra, por esse tempo que nós nos dedicamos aqui. Pai, continua conosco, fala conosco por intermédio da Tua Palavra, visita cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão nessa manhã aqui conosco, aqueles que irão nos ouvir posteriormente. Que o Senhor venha, Pai, derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, que a Tua bondade seja exercida constantemente sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Nós entregamos a Ti esse devocional. Sê conosco e fala conosco, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pega lá a sua Bíblia e vamos ler o capítulo de número 3 de Esther. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje eu tô com mais tempo do que ontem, então por isso que eu tô aqui conversando muito. Teve gente que me mandou mensagem perguntando como que faz para adquirir a nossa agenda e a nossa caneca. Nós ainda não temos um número específico para esse segmento da nossa loja, mas você vai me chamar lá no direct, que a minha equipe vai te responder e vai falar com você como estará enviando para você. Vai ser enviado para qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, tá? Nós estaremos enviando, tá bom? Então é a nossa agenda, né? E a nossa xícara. Então me chama no direct lá que a minha equipe vai te responder, tá bom? Então, teve gente que pediu, falou assim, Raquel, explica de novo como que faz. Então eu vou explicar. Aqui, nós temos aqui o devocional, o dia, a data, o dia da semana, verdades bíblicas, que são as lições que nós estamos extraindo. A aplicação pessoal é o que você sentiu, o que o Senhor falou com você, qual a instrução, o que falou com você, o seu insight desse tempo que você dedicou a estar aqui no dia. O que o Senhor falou com você? Na leitura desse capítulo, o que o Senhor falou com você? Você vai estar anotando aqui. E o seu pedido de oração. E se você tem algum motivo para pedir perdão, para agradecer, você vai colocar aqui. Lembrando, gente, que toda quarta-feira nós fazemos o jejum coletivo em prol do nosso devocional. Hoje nós não abrimos o jejum porque eu esqueci de falar ontem com vocês. Mas quarta-feira que vem nós vamos estar no jejum coletivo, no fechamento aí do devocional. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos fazer na terça esse jejum, terça-feira que vem. E dessa semana nós vamos fazer amanhã. Então amanhã não tem café, tá bom? Porque nós vamos estar em jejum. Se você puder fazer um jejum em prol do nosso devocional, vai ser muito importante, tá bom? E para a próxima semana, para a gente encerrar, né, o devocional na quarta tomando café, vamos colocar o nosso jejum na terça-feira, tá bom? Maria Vilela tá aqui, minha mãe, seja bem-vinda. Então, mas depois eu vou falando com vocês lá no Store sobre o nosso jejum, tá bom? Então vamos lá para a leitura do texto de hoje. Esther, capítulo de número 3, que nos diz assim a epígrafe do texto. O ódio de Amã por Mardoqueu. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, o exaltou e o pôs de seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei
que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Grifa essas palavras: Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhes ele isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Marca essas palavras. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes, leis de todos os povos que não cumprem as leis do rei. Por isso, não convém o rei deixá-los viver. Se bem parecer ao rei, decreta-se que os matem. Grifa essas palavras. Decretem-se que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivões do reino no primeiro mês, no dia 13 do mês, e o conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios de todas as províncias do rei, para que destruísse, matassem e fizessem parecer a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças e mulheres. Em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Uma cópia do escrito para que se proclamasse lei em cada província foi publicada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber
porém a cidade de Suzã estava confusa. Deus, nós queremos te render graças, Senhor, por essa palavra, pela leitura desse texto bíblico. Que o Senhor venha falar conosco, que o teu Espírito Santo venha nos trazer discernimento, venha nos trazer direção acerca desse texto, como também um entendimento para aquilo que o Senhor quer conosco neste dia de hoje. Assim oramos, Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Yuli, seja bem-vinda. Bruna, seja bem-vinda. Jéssica, seja bem-vinda. Hugo, seja muito bem-vindo. Gente, então vamos lá. Hoje, dia 26 de fevereiro, quarta-feira, anota aí na sua agenda. Eu já vou fazer a minha anotação aqui. Hoje a data é 26 de fevereiro. 28 de fevereiro, meu computador tá me dando a data errada. 28 de fevereiro. Ainda bem que eu tenho uma equipe incrível aqui, né? Vocês ouviram a voz do Gabriel? Pois é. 28 de fevereiro, quarta-feira. Eu vou anotar aqui. E nós vamos agora para as verdades bíblicas. O que esse texto ele nos ensina nesse dia de hoje? O que nós conseguimos aprender acerca da leitura do texto de hoje? Primeira coisa, que o meu comportamento precisa estar alinhado com a fé que eu professo. A primeira verdade bíblica aí. O meu comportamento precisa estar alinhado com a fé que eu professo. Mardoqueu trabalhava na porta do rei. E a Bíblia diz que naquele tempo o rei Assuero promove Amã a um cargo de suma importância. E Amã começa a exercer essa figura de autoridade agora com uma autonomia maior do que ele já tinha. E quando ele chega nas ruas da cidade, quando ele passa na porta do rei, do palácio, né, do rei, todos prestam reverência para Amã, na figura de autoridade que ele representa para aquele rei. Todas as pessoas, quando vê Amã passando, se encurva num gesto de reverência à sua autoridade, a autoridade que ele exerce diante daquele governo. Só que tinha um homem por nome de Mardoqueu, ou dependendo aí da sua versão, Mordecai, que tem um princípio, que tem uma crença, que tem um entendimento diferente da cultura desse povo. Mardoqueu, ele é judeu, então ele tem uma fé única em Deus, o Deus poderoso, todo-poderoso. E por causa disso, ele segue as instruções, o mandamento que o seu Deus determina. E a Bíblia vai dizer que Mardoqueu, por esses princípios que ele tem, ele não se encurva, ele não se prostra diante de Amã. E as pessoas começam a prestar atenção no seu comportamento e começam a indagá-lo. Mas Mardoqueu, por que quando Amã passa por aqui, chega aqui, você não o reverencia? Você não se prostra diante dele? Aquele comportamento de não ceder, aquele gesto chamou a atenção das outras pessoas. E aí ele vai dizer: eu não
reverencio Amã porque eu sou judeu e dentro da minha cultura nós não reverenciamos outra pessoa a não ser o nosso Deus. E aí esse comportamento chama atenção. E aqui eu quero abrir esse parênteses para falar sobre isso. O meu comportamento precisa estar alinhado com a fé que eu professo. Nós como cristãos, precisamos pregar a palavra de Deus, professar a nossa fé mediante a nossa postura, o nosso comportamento. Mardoqueu está em um lugar que não é da sua origem, ele está diante de um povo que tem uma cultura diferente, uma religião diferente, uma concepção diferente, dialeto diferente. Todo o comportamento cultural desse povo é totalmente diferente. Mas Mardoqueu, inserido dentro desse contexto, ele se mantém com um comportamento de quem condiz a fé que professa. Será que nós podemos dizer, fazendo uma análise de nós mesmos, será que nós podemos dizer que estamos tendo e emitindo um comportamento segundo a fé que nós professamos quando nós estamos em exposição em determinados ambientes? Será que as pessoas estão olhando para a gente e percebendo que o nosso comportamento é diferente? E isso começa a instigar uma curiosidade nessas pessoas acerca do meu comportamento. Por que eu me porto desse jeito em tal lugar? Por que todo mundo faz isso, mas fulano não faz? Por que todo mundo se porta desse jeito e por que fulano é desse jeito? Ou eu estou me comportando como as demais pessoas e deixando de evidenciar a minha fé, deixando de evidenciar que eu sou uma serva de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um servo de Deus, que sou cristão. O comportamento de Mardoqueu instigou essa curiosidade. Todo mundo se curvava diante de Amã. Por que Mardoqueu não adere essa reverência diante de Amã? Então fica aqui essa reflexão para nós, essa pergunta para a gente, para nós mesmos. Eu na sociedade, na escola, no trabalho, aonde o Senhor tem me permitido ter acesso, o meu comportamento está condizendo à fé que eu professo? Ou eu estou me permitindo ser influenciado por essa cultura, pela onda da vez, pela moda que está sendo dita naquele momento, pelas concepções dessas pessoas? Ou eu estou me comportando como uma pessoa que professa uma fé em Deus? Então fica aí, primeiro ponto. O meu comportamento precisa estar alinhado com a fé que eu professo. Você já viu aquele dito popular que é normal, né? Essas falácias das pessoas que dizem: nossa, eu vi fulano, nem parece que é crente. Vi fulano em tal lugar, nem parece que é servo de Deus. Mas você já ouviu também alguém dizer assim: olha, nossa, eu conheci fulano e realmente fulano é uma pessoa de fé. Eu vi fulano em tal lugar, em tal ambiente. A mesma coisa que ele é na casa de Deus, ele é aqui. A mesma postura, a mesma conduta que essa pessoa exerce na presença de Deus é aqui no trabalho, é aqui na faculdade, na escola, é na sociedade. A gente vê eles na rua, encontra por aí: oi, fulano. A postura é a mesma. O comportamento dessa pessoa
está atrelado à fé que ele professa, que ela professa. Como é bom a gente poder ser admirada, não pelo resultado, mas pelo nosso comportamento. Tem pessoas que buscam uma admiração, que buscam reconhecimento pelo resultado. E eu olho para o texto bíblico e vejo um homem por nome de Mardoqueu, não sendo reconhecido, não sendo motivo de conversa, não sendo motivo de indagação, de questionamento, pelo seu resultado, mas pelo seu comportamento, que professa, que está alinhado à fé que ele professa. Que nós possamos ser assim. Que mais do que ser cristão que dá resultado para o reino, nós precisamos de, através do nosso comportamento, propagar o reino. Então, a nossa primeira lição bíblica que nós aprendemos hoje, que o nosso comportamento tem que estar alinhado com a fé que eu professo. A segunda lição que nós extraímos do texto que nós lemos hoje: a nossa adoração deve ser somente a Deus. Por que Mardoqueu não reverencia Amã? Porque reverenciar é uma forma de adorar. E como um bom judeu, como alguém que professa sua fé em Deus, ele sabe que a sua adoração, ela pertence somente a Deus. Quando nós falamos de adoração, não é só uma questão de adorar imagem de esculturas, não. Tem muita gente adorando tantas outras coisas aí. Adorando carro, casa, profissão, marido, esposa. Em uma religiosidade. Amã passava e Mardoqueu não prostrava, não demonstrava uma reverência, não. Ele não se encurvava diante daquilo. Ele só adorava a Deus. E nós temos que também exercer isso. A nossa adoração deve ser somente a Deus. A sua adoração, ela deve ser prestada somente a Deus. Aquilo que você coloca de importância na sua vida, aquilo que você reverencia, aquilo que você toma como muito importante, a gente tem que ter muito cuidado, senão está substituindo o lugar de Deus na sua vida. Ele não adorava Amã. As pessoas reverenciavam. E hoje, a gente está adorando tantos ídolos por aí. A gente pode admirar, mas a gente não pode adorar. A gente pode respeitar, mas não podemos adorar. Nós podemos ter alguém como uma referência. Podemos deixar essa pessoa influenciar a nossa vida de uma forma positiva, mas nunca no sentido de adorar. E como que é, Raquel, que eu percebo que eu estou adorando? Quando você coloca essa pessoa na sua vida como uma verdade absoluta em tudo aquilo que fala, em tudo aquilo que faz. E quando você começa a imitar essa pessoa e até mesmo discutir com outras pessoas acerca dessa pessoa. Isso é uma adoração. Mardoqueu não fazia isso. Todo mundo, olha, lá vem Amã, lá vem Amã, é a pessoa importante, vamos reverenciar. E faz todo aquele auê, né? Para Amã. Mardoqueu mantinha-se firme na sua postura. Eu reconheço como uma figura de autoridade, eu reconheço como uma representatividade diante de um governo, eu reconheço a importância desse homem na administração do governo, mas eu não o adoro. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo a nós nesse dia de hoje? Adoração somente a Deus. Nós podemos respeitar, nós podemos ter como referência os nossos líderes espirituais,
os nossos governantes, mas nós não podemos adorar. Nós podemos olhar para alguém que ministra, um pregador, uma pregadora, um pastor, uma pastora, alguém que tem uma figura de autoridade, mas nós não podemos adorar. Nós podemos olhar alguém que está no governo ou que já esteve no governo. Nós podemos admirar, reconhecer, respeitar, concordar, mas nós não podemos adorar. A nossa adoração, ela só deve ser prestada a Deus. E a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos confundindo o respeito, a admiração, a referência por adoração. Mas nós aprendemos aqui, nesse texto que nós lemos, que a adoração ela somente deve ser prestada a Deus. Mardoqueu nos traz esse exemplo. Terceiro ponto, terceira lição que nós extraímos da leitura de hoje. Quando eu me posiciono sobre o que eu carrego, o inimigo tentará me derrubar. Quando eu me posiciono sobre o que eu carrego, o inimigo tentará me derrubar ou me destruir. Eu acho que melhor seria me destruir. Quando Mardoqueu começa a esboçar o que ele carrega, o que ele carrega? Ele carrega uma crença em Deus, ele carrega princípios acerca das instruções e dos mandamentos de Deus e, consequentemente, ele transborda isso. Ele transborda o que está dentro. Não tem como você transbordar aquilo que você não carrega. Você só consegue transbordar o que está dentro de você, seja de bom ou seja de ruim. Por que Mardoqueu transborda esse comportamento? Esse comportamento que está alinhado à sua fé. Por que ele transborda esse comportamento de adorar somente a Deus? Porque isso está intrínseco dentro dele, está inserido dentro dele. A sua fé é tão genuína que ele transborda isso, sem ele programar, sem ser algo programado, mecanizado, é natural dele. E isso faz com que o inimigo se levanta. Sabe como? Através dos companheiros de trabalho dele. Olha só o que diz o texto. Que quando ele não reverencia Amã, as outras pessoas que estão próximo dele começam a indagá-lo sobre esse comportamento de não reverenciar e fala: por que você não faz isso? Aí ele diz: porque eu sou judeu. Então ele está dizendo, quando ele diz eu sou judeu, eu sirvo a Deus, nós temos princípios, nós temos uma lei, nós temos um mandamento, nós temos regras a cumprir mediante a fé que nós professamos. E a minha fé não me permite ter esse tipo de comportamento. Aí a Bíblia diz que esses mesmos homens que ouvem isso e por dias estão observando a conduta de Mardoqueu, vai até Amã e relata o ocorrido. Então houve aqui uma conspiração para extinguir, ou para testar, ou para ver até aonde a postura de Mardoqueu vai prevalecer diante daquilo que ele diz que era e que é. Eles falam para Amã, na tentativa de dizer: olha, tem um homem aqui que não, quando você vem, não se reverencia, ele é judeu, pertence a uma outra religião, a um outro povo, é uma cultura diferente, é uma religião diferente, são princípios diferentes. E ele diz que, como sendo ele judeu, ele não vai se prestar a esse comportamento de te reverenciar, de reconhecimento. Mas a tentativa desses homens era: vamos ver até onde ele vai resistir isso. Vamos denunciar ele e vamos ver se ele ainda vai continuar proferindo essa fé. Vamos ver até onde vai essa crença.
Vamos ver até onde vai esse comportamento. É isso que está acontecendo aqui. Então, quando eu me posiciono sobre o que eu carrego, o inimigo vai tentar nos destruir. Por quê? Porque o que ele não quer é que Cristo seja evidenciado através da sua vida, da sua conduta, do seu comportamento. E aí ele vai ver a sua resistência mediante a sua fé. O inimigo vai tentar de todas as formas te burlar, te seduzir. O inimigo vai tentar de todas as formas te manipular. O inimigo vai tentar de todas as formas destruir justamente isso aí que você carrega. Essa essência genuína em servir ao Senhor. De uma forma tão veemente que se torna natural. Quando você fala, quando você anda, quando você se comporta. É tão natural isso, é tão forte o que você carrega que exala por onde você passa. E é isso que faz com que o inimigo se levanta contra você. Já viu? Tem pessoas que falam assim, olha, mas eu sou uma pessoa tão simples, eu não faço nada, eu não tenho nada de importante, eu não tenho tanto conhecimento assim, eu não tenho tanta influência assim, eu não sou bem sucedida, o meu poder aquisitivo não é tão assim, e por que as pessoas me perseguem, por que eu passo por isso, e por que isso, pelo que você carrega, pela sua postura, pelo seu comportamento. Isso incomoda as pessoas. Isso incomoda o inferno. Isso incomoda os seus inimigos. É você continuar na onde você está, mesmo não tendo tudo isso que seduz as pessoas lá fora, que seduz todo esse sistema. Mas mesmo assim, você tem algo dentro de você que é tão valioso, mas tão importante que incomoda as outras pessoas que não têm o mesmo entendimento da fé que você professa, que não têm o mesmo entendimento do Deus que você serve. Então a terceira lição é: quando eu me posiciono sobre o que eu carrego, o inimigo tentará me destruir. Mas ele não vai destruir, não é pela sua pessoa, não é pela Raquel humana, mas é pelo que essa Raquel transborda, é pelo que essa Lorena transborda, é pelo que a Polly transborda, é pelo que a Jeane transborda. Então todas as vezes que você se sentir ameaçada, não leva isso pelo lado pessoal. Todas as vezes que você for afrontada, confrontada, todas as vezes que você sentir que você está diante de uma guerra espiritual, que não tem motivo humano nenhum, e você entender que aquilo ali é espiritual, é pelo que você carrega, é sobre o que está dentro de você, é sobre o que você está transbordando. Tem pessoas que estão aqui nessa manhã, e eu quero abrir um parênteses para isso. Eu sinto a autorização dos céus de liberar essa palavra sobre a sua vida. Talvez você está olhando para si, olhando para a sua casa, olhando para tudo que está à sua volta, e você não está entendendo o nível de perseguição, você não está entendendo o nível das afrontas que está sobre você. E você está atribuindo isso a algo pessoal, ao âmbito pessoal. E o Senhor está dizendo a você nessa manhã: isso não tem nada a ver com você, com a pessoa que você é. Isso é sobre o que você carrega. É sobre o que o Senhor depositou dentro de você. Você está diante de uma batalha espiritual e não está vendo. E essa batalha está sendo travada para quê? Para que o que você carrega, para o que está dentro de você, seja destruído. Não é sobre você, é sobre o que está dentro de você. É sobre o que você transborda, é sobre o seu propósito. É sobre o que você exerce como mulher de Deus, como homem de Deus. É sobre o que você faz que enaltece o nome de Deus. É sobre o que você exerce que glorifica o nome de Deus. É quando você fala e a sua fala glorifica a Deus. É quando você
anda e o seu andar glorifica a Deus. É quando você se veste e as suas vestes glorificam o nome de Deus. É quando você está diante da sociedade e o seu comportamento glorifica o nome de Deus. É quando você está lá no seu trabalho e o que você está fazendo, às vezes nem está fazendo nada, mas só de estar nesse ambiente, esse estar nesse ambiente está glorificando a Deus. Está remetendo ao Deus que você serve. A fé que você professa. Então não pense que o que você está vivendo, que o que você está passando é por você, é algo pessoal. Não. O inimigo quer minar as suas emoções para que você ache que é sobre você. Não, não é sobre você, é sobre ele em você. Sobre ele quem, Raquel? Sobre Deus, sobre o Senhor em você. Então está aí a terceira lição que nós extraímos do texto sagrado. A quarta lição: a fidelidade e a obediência andam de mãos dadas. Não tem como eu ser fiel e não ser obediente. E não tem como eu ser obediente se eu não for fiel. Está junto, é atrelado. Estão entrelaçados, estão de mãos dadas, não tem como. E isso nós também aprendemos com o exemplo de Mardoqueu. Foi lá, falou para a mãe, então vamos ver se ele vai mudar. Ah, ele pode ser ameaçado de ser mandado embora. Ele pode ser destituído do cargo. Pode acontecer alguma coisa com ele. Mas o Deus que o colocou na onde ele está, manterá ele naquele lugar por causa da obediência e da fidelidade. O inimigo não tem poder de te remover da onde Deus te colocou. Meu Deus. O inimigo não tem poder de te remover da onde o Senhor te colocou. Pode conspirar contra você, pode se levantar contra você, pode inventar calúnia contra você, pode falar mal de você, pode inventar historinhas ao seu respeito. Podem dizer, te ameaçar. Olha, se você não ceder ao nosso dito, às nossas regras, você será removida, você será removido, destituído daqui, destituída daqui. Só que deixa eu te dizer uma coisa. A sua fidelidade e a sua obediência ao Deus que você serve será a âncora que te manterá neste lugar que Ele te colocou. Ninguém tem poder de remover alguém do lugar aonde Deus o plantou. O inimigo não tem poder de te remover do lugar aonde Deus te colocou. Anotou isso? Registra isso na tábua do seu coração. Nenhuma conspiração, nenhuma ameaça, ninguém podem criar qualquer tipo de motinho, reuniões, falar, inventar história, calúnia, te apelidarem, fazer conspiração, falarem pelas suas costas. Ninguém tem poder de te remover do lugar que Deus te colocou. Aonde Deus te plantou, você irá frutificar. Você está na onde você está, porque o Senhor te colocou neste lugar, porque Ele tem um propósito. Nessa geografia que Ele te colocou, nesse ambiente que Ele te colocou. Talvez você não está entendendo agora. Talvez você não está tendo discernimento do porquê você está na onde você está. Mas o Senhor, no tempo oportuno, Ele revelará o porquê que você está aonde você está. E o lugar que o Senhor te colocou, o inimigo não irá te remover. Porque neste lugar, Deus tem um propósito através da sua vida. E é por isso que você está aí. Poderia ser qualquer pessoa, mas a sua fidelidade, a sua obediência te manteve neste lugar. Foi o passaporte para que você estivesse nessa posição, neste ambiente, neste recinto, neste lugar. Nessa posição que você ocupa. O Senhor permitiu isso a você, justamente pelo que você carrega,
justamente pelo comportamento que você emite, justamente porque você é fiel, porque você é obediente. É justamente isso. Pela sua obediência e pela sua fidelidade. Então hoje nós aprendemos 4 lições importantes com a leitura do texto que nós lemos. A primeira lição: o meu comportamento precisa estar alinhado com a fé que eu professo. A segunda lição: a nossa adoração deve ser somente a Deus. A terceira lição: quando eu me posiciono sobre o que eu carrego, o inimigo tentará me destruir. A quarta lição: a fidelidade e a obediência andam de mãos juntas. De mãos dadas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigada, Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra. Ah, Senhor, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, de cada uma das Tuas filhas. Que nós possamos, Senhor, refletir sobre o que aprendemos hoje. Que nós possamos, Senhor, nos posicionar como servos do Senhor, independente do lugar, do ambiente, da geografia. Que nós possamos prestar a nossa reverência, a nossa adoração somente a Ti. Que nós possamos, Senhor, transbordar a cada dia aquilo que carregamos, o Teu Espírito. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, Pai, a cada dia, exercermos a fidelidade, a obediência a Ti. Pai, visita nossas casas, nossas famílias. Pai, aonde houver necessidade de cura, cura nessa manhã. Aonde houver necessidade de providência do céu, envia essa providência, Pai. Eu declaro nessa manhã sobre a vida dos Teus filhos a bênção, a vitória, a bondade e a misericórdia. Pai, eu declaro nessa manhã saúde, eu declaro nessa manhã, Senhor, que todo o intento do inimigo contra a vida dos Teus filhos caiam por terra agora. Pai, se tem alguém nessa manhã aqui que está enfermo, vai enviando a cura. Se tem alguém desanimado, se tem alguém que está triste, se tem alguém que está, Pai querido, com a fé desfalecida, fortaleça ele agora, fortaleça essa mulher agora, esse homem agora. Envia agora o socorro, Espírito Santo. Toma agora o ser deste homem, dessa mulher, reaviva a fé, anima os ânimos, restaura as forças físicas, as forças mentais, espirituais. Ah, Senhor, cura as emoções deste homem, dessa mulher. Transborda, Espírito Santo, através dessa vida, através dessa pessoa. Que o Teu bom perfume, Deus, seja exercido sobre nós. Que nós possamos, Pai, glorificar o Teu nome em tudo quanto nós fizermos, no nosso comportamento, no nosso falar. Pai querido, que possamos ser homens e mulheres que edificam aqueles que estão à nossa volta, que a nossa voz seja uma voz de incentivo, uma voz profética, uma voz de direcionamento, uma voz de instrução do reino, instrução, Pai querido, para o reino. Pai querido, nesta manhã nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, crendo que o Senhor ainda é aquele que rege, que governa todos os nossos sentidos, todas as nossas emoções, pensamentos. Ah, Senhor, as nossas vontades seja diretiva por Ti, direcionada pelo Teu Espírito. Que não façamos nada, Senhor, sem ser diante do Teu direcionamento. Nos aponta a direção, nos direciona ao caminho certo, a nos comportar como pessoas que realmente professam uma fé em Ti. Assim, Deus, oramos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha um dia incrível. Eu espero vocês amanhã, às 6h06 da manhã, no nosso devocional Grão de Fé com Café, para lermos juntos o capítulo de número 4 do livro de Esther. Amanhã nós estaremos em jejum. Raquel, até que horário? Até o horário que você der conta, tá bom? Então, ó, um cheiro grande no seu coraçãozinho. Que a paz que excede todo entendimento
esteja sobre ti e sobre os teus, e tudo aquilo que leva o seu nome seja visitado por esse Deus terrível e temível na guerra. Cheiro grande, meu povo, que Deus te abençoe. Um ótimo dia.